Vamos falar de saúde, é uma oferta do Grupo Liberatos e com apoio do Governo Provincial da Huila. O nosso agradecimento sempre ao Sr. César Liberato, como digo sempre que tudo faz para o êxito do nosso espaço. A supervisão é de Augusto José, coordenação de João Batista, garante a técnica e qualidade sonora Horácio Fernandes e Avelino Martins. Na realização e apresentação, a Lucrécia Miguel. A prevenção é o melhor remédio. Construir e cuidar com o Grupo Liberatos. Muito bem, para esta segunda edição do mês de maio, vamos falar da fibromialgia. Fibromialgia, para muitos que nos acompanham para esta altura, não têm ideia do que se trata e para tal temos a nossa convidada, a fisioterapeuta Alexandra Capita, para melhores esclarecimentos. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Não é a primeira vez que vem à rádio, sinta-se à vontade. Vamos continuar. Das vezes que veio à rádio falamos de saúde, hoje não será diferente, mas o que será diferente é a abordagem que vamos nos centrar. Sim, exatamente. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a fibromialgia. Então, o que é a fibromialgia, para melhor entendermos? Para melhor entendermos, a fibromialgia é uma síndrome que afeta o nosso sistema nervoso, na qual há uma desregularização em que ele envia impulsos de dor para todo o corpo. Esses impulsos de dor são principalmente a nível dos músculos, das articulações e dos tendões. Causa inflamação. Na realidade, a fibromialgia, além dos impulsos de dor, ela tem outros sintomas, como a fadiga, o sono não reparador. Na realidade, a pessoa tenta descansar, mas não acorda cada vez mais cansada. Também afeta a cognição e muitas das vezes ocasiona depressão nos pacientes. Essas dores persistem mais ou menos por quanto tempo? Para diagnosticarmos a fibromialgia, na realidade, o diagnóstico é totalmente clínico. Não existe como tal um exame que a gente vai dizer que é para diagnosticar. Então, a gente vai mandar exames para descartar patologias que fazem diagnóstico diferencial, mas na realidade não existe um exame como tal. A dor persistente mais de 3 meses é um dos aspectos que devemos ter em conta, em conjunto com os sintomas que eu já havia dito. E também, a fibromialgia não tem uma causa específica como tal, que a gente pode apontar e dizer que o que causou foi isto ou foi aquilo. E também não é uma causa hereditária? Não é uma causa hereditária. Na realidade, os pacientes que apresentam fibromialgia estão relacionados a pessoas que sofreram algum tipo de trauma emocional, físico ou algum tipo de infecção generalizada. Estas pessoas depois tendem ou podem vir a apresentar a fibromialgia. Também podemos associar ao estresse, pessoas que sofreram estresse ou algum tipo de depressão. Uhum. Mesmo os casos aparentemente mais simples também possuem várias nuances que poderão ser analisadas por especialistas? De fibromialgia? Sim. Sim, na realidade não existe casos mais complexos nem mais simples. Aí já vai depender do estilo de vida do nosso paciente, né? Porque é uma doença crônica e que não tem cura, na realidade. Nós vamos tentar, a equipa multidisciplinar, no caso, vai trabalhar de forma a melhorar a qualidade de vida do paciente. Não tem uma cura como tal. Vamos trabalhar mesmo com fármacos, vamos trabalhar com fisioterapia para dar melhor qualidade de vida. E também a aceitação do paciente para o êxito do tratamento? Exatamente, aí já vai entrar os psicólogos e psiquiatras. O que fazer quando a fibromialgia estiver muito atacada?
Sim, sim. No caso, quando o paciente detecta que já tem estas dores há mais de 3 meses, ele vai procurar os especialistas. Dentro da fisioterapia, o nosso objetivo é minimizar estas dores, diminuir a rigidez articular que ela causa. Através de vários recursos fisioterapêuticos, a gente traça um protocolo para melhorar a qualidade de vida destes pacientes. Na realidade, tem um alívio significativo das dores musculares, melhorar a mobilidade articular e algumas técnicas de massoterapia que a gente faz para o relaxamento muscular neste caso. A fisioterapia vai desempenhar um papel fundamental no manejo da fibromialgia? Exatamente, é crucial, é indispensável a fisioterapia, porque para estas pessoas terem qualidade de vida, terão mesmo que fazer fisioterapia. O que é que se poderá fazer mais para melhorar a força muscular da pessoa com esta patologia? Na realidade, a gente primeiramente ataca a dor, porque não é bem a força que está afetada. A gente vai atacar a dor. Minimizando a dor, automaticamente o paciente já vai ter mais disposição de praticar as suas atividades do dia a dia. A gente vai melhorar as amplitudes de movimento articulares para impedir aquela rigidez e melhorar através de diversos recursos fisioterapêuticos. Nós temos, em fisioterapia, trabalhamos com N recursos para tal, desde a eletroterapia, mecanoterapia, cinesioterapia, massoterapia, ou seja, temos uma data de técnicas e recursos fisioterapêuticos que são essenciais. Que envolve vários técnicos? Exatamente, envolve vários técnicos. E o que é que a fibromialgia pode causar nos pés, por exemplo, se atacar nos pés? Nos pés ela pode causar mesmo a dor a nível muscular. O paciente, ao descer da cama, sente muita dor ao colocar os pés no chão. Então, pode causar, além da dor, também a nível dos tendões. Temos ali o tendão de Aquiles, pode encurtar com o tempo, causando mesmo principalmente a dor, como eu já havia dito, e a limitação funcional da articulação do tornozelo. E o que é que se pode fazer para aliviar a dor? No caso, no pé? No contexto geral. No contexto geral. Bem, no contexto geral, nós vamos trabalhar diretamente com outros profissionais de saúde, na qual vai ser receitados alguns fármacos para analgesia. A gente, em fisioterapia, utilizamos recursos como o calor. O calor ele age de forma no músculo a produzir mais fluxo sanguíneo para a área e automaticamente aliviar a dor. Técnicas manuais como massoterapia para o relaxamento muscular, que também acaba por aliviar a dor pelo mesmo mecanismo. Temos um dos modos do aparelho de eletroterapia, que é o TNS-OTENS. Ele também é muito importante porque alivia a dor. Basicamente é isto, vamos utilizar recursos para a dor. Quando a dor deste paciente já está ligeiramente reduzida, a gente vai pela funcionalidade articular. Vamos tratar com cinesioterapia, que são movimentos que a gente vai realizar a cada articulação para impedir que cause rigidez e restaurar mesmo a funcionalidade. Aparelhos de mecanoterapia, que aí já inclui as bicicletas, as esteiras, porque a prática de exercícios físicos não só melhora a funcionalidade física do utente, como também ela age diretamente a nível do cérebro, liberando hormonas essenciais para o bem-estar do paciente. E sabemos nós que a fibromialgia tem origem a nível do cérebro. E muitas das vezes ela também está associada ao alto nível de cortisol, que é o hormônio de estresse, no nosso utente. Então, liberando estas hormonas, automaticamente o cortisol vai baixar e vai reduzir a dor. Quantas sessões é que o doente deve ter por semana? Por semana, no mínimo 3 sessões. A gente pode fazer um protocolo de 3 a 5 sessões, independentemente do paciente.
porque cada paciente é um paciente. Então, a gente vai avaliar e vai observar quais são as necessidades deste utente e traçar o prognóstico. Bem, estamos hoje a falar da fibromialgia. É nossa convidada, a terapeuta Alexandra Capita. Estamos a entender, afinal, o que é a fibromialgia. Esta doença, quais são as idades mais propensas ou que se passam mais por esta situação? Anteriormente, ela era vista como uma doença da faixa dos 30 aos 50 anos, principalmente em mulheres. Mas hoje em dia observamos que jovens e idosos também estão a apresentar esta patologia, não só como também os próprios homens. E quais são os sinais, outros sintomas da fibromialgia? Os sintomas partem pela dor generalizada, que dói tudo. Os pacientes acometidos dizem que dói tudo, dói a cabeça, dói o pé. Sequencialmente ou cientificamente, dói os músculos, os tendões e articulações. Causa fadiga, causa desconforto intestinal, causa o sono não reparador, como eu já havia dito, que a pessoa dorme, mas não descansa, e basicamente são estes sintomas. Sendo uma doença crónica, qual é o papel do psicólogo para o êxito do tratamento, ou para que o paciente esteja mentalizado que tem a doença e deve seguir em frente? Na realidade, o papel do psicólogo é muito importante, e estes pacientes não são acompanhados não só pelo psicólogo, como também pelo próprio psiquiatra, porque existem algumas medicações que eles fazem que já é com o psiquiatra. O psicólogo vai aconselhar e fazer com que o paciente aceite esta patologia, porque muitos pacientes enterra a terra, digamos que simplesmente deixam de viver. Eles fecham-se e preferem ficar no quarto deitados, porque dói tudo, em simples movimentos dói tudo. Ficam depressivos também. Exatamente, ocasiona a depressão. Um simples abraço dói. Então, muitos até desistem e preferem não seguir com o tratamento. Então, o papel do psicólogo ali é muito importante para a aceitação do paciente a esta patologia e aceitar principalmente ao tratamento. Qual é a parte do corpo que a fibromialgia ataca mais? Ela ataca principalmente a região das costas. Os pacientes relatam muita dor nas pernas, nos joelhos. Eles não descrevem como tal que dói mais aqui. Para eles dói tudo. Dói tudo. Dos sintomas referenciados, qual é o mais grave? O mais grave é a dor e o desconforto intestinal. Uhum. Bem, temos uma pergunta do nosso internauta. Muito bom dia. Em Angola, quais são as maiores dificuldades no diagnóstico da fibromialgia? Uma boa pergunta, na realidade. Esta é a pergunta do internauta Paulo Antônio. Na realidade é uma boa questão, porque nós em Angola sabemos que Angola é endêmica para muitas patologias, e uma delas é o paludismo, a malária, né? Muitas das vezes podemos pensar que o corpo está a doer, dói tudo, pode ser uma malária, mas não, dali que o diagnóstico espera-se esses 3 meses. A gente vai fazer os exames para descartar patologias com diagnóstico diferencial, que são essas patologias que causam fadiga, dor, o cansaço extremo e a questão do sono que não é reparador. A fibromialgia causa tonturas, para além dos sintomas que já referenciou? Pode causar tonturas, porque, vejamos, o paciente prefere ficar basicamente a maior parte do seu tempo deitado, porque ele levanta, vai a uma casa, sente dor, deita. E então, ao levantar, pode muito bem causar tonturas devido à fraqueza que apresenta. Nesta terceira edição do Vamos Falar de Saúde, estamos a refletir em torno da fibromialgia. É nossa convidada, a fisioterapeuta Alexandra Capita.
Que o grupo Segunda Libratos do mês, é um né, grupo terceira. empresarial da Terceira? Willa que tem próprias empresas Libratos Construções e Todo Libratos apoio. Manutenção. Muito obrigada. Ontem foi Bem, continuando com a nossa abordagem da fibromialgia, doutora Capita, posso tratá-la assim? Esteja à vontade. Como fica o corpo de uma pessoa com fibromialgia? Quem tem fibromialgia sente dor toda hora ou tem horas específicas? Na realidade, sente dor a todo momento, mas há picos quando o paciente faz algum tipo de esforço, algum tipo de atividade, esta dor tem tendência a piorar. Falou também da medicação, a pessoa com fibromialgia. Qual é a medicação mais forte? Esta medicação já é com o psiquiatra, mas são fármacos que ajudam a controlar a depressão e a ansiedade. Esses pacientes têm tendência a sofrer de depressão e ansiedade mesmo. E o que é que essa pessoa não pode fazer com fibromialgia? Na realidade, O que é que muda na vida dessa pessoa? muda tudo, porque ela simplesmente não tem disposição para fazer nada. Ela apresenta dor a todo momento. Então, nós vamos tentar, em fisioterapia, recuperar e dar melhor qualidade de vida a este paciente. Ela é crônica, não existe cura como tal, mas melhorar a qualidade de vida. Uhum. Deve estar, segundo relatos, quem sofre de fibromialgia não deve mergulhar qualquer parte do seu corpo em água cuja temperatura seja, por exemplo, inferior a 30 graus Celsius. A água fria, sim, porque nós, quando utilizamos o frio, na realidade o frio e o calor são recursos fisioterapêuticos que a gente em fisioterapia utiliza. O frio, ele causa contração muscular e vasoconstrição dos vasos. Se o paciente já apresenta contratura a nível das articulações e a gente colocar o frio, automaticamente vai contraturar ainda mais. Então, nesses pacientes, a gente opta pelo calor. Não só nesses, basicamente em patologias crônicas, a gente opta sempre pelo calor, que há o relaxamento dos vasos, relaxamento muscular e automaticamente alívio da dor. Há registros de muitos casos de fibromialgia. Muitos como tal não, mas já tivemos registros a nível do centro ortopédico, tivemos alguns registros. Esse ano ainda não tivemos nenhum, mas ano passado tivemos pacientes com fibromialgia. É perigoso ter fibromialgia? Não é uma doença fatal. Não é uma doença fatal como tal. Sim, não mata. A fibromialgia não mata, mas tira a qualidade de vida. E quanto tempo que dura uma crise forte, se há, quanto tempo dura? Vai depender da intervenção dos profissionais. Se o paciente não faz nenhum tipo de tratamento, vai durar ainda mais. Agora, o paciente é aquele ativo, faz fisioterapia, faz acompanhamento, então essas crises tendem a diminuir. Traz sequelas? As sequelas são mesmo a depressão, a ansiedade, são estas sequelas basicamente. Só estas, não há mais? Existem as sequelas físicas que praticamente aqueles que não realizam, né, os tratamentos vai piorar cada vez mais. O nosso corpo, na realidade, o nosso sistema muscular, músculo esquelético, que inclui os músculos e articulações, ele tem uma complexidade na qual, quando não há movimento, eles têm a tendência de atrofiar. No caso, os músculos perdem massa muscular, as articulações criam rigidez, diminui, nós falamos em fisioterapia ADM, que é a amplitude de movimento, e automaticamente este paciente vai perder essa qualidade de vida, vai haver encurtamento dos tendões, encurtamento articular, até ao caminhar já vai apresentar dificuldade, daí a importância da intervenção e do tratamento quanto mais cedo. Doutora Capita, temos mais uma questão também de um outro internauta. Se em Angola, quais são as maiores dificuldades no diagnóstico da fibromialgia? Bem, vamos
vamos para esta questão mais daqui a pouco. Vamos fazer uma pequena pausa para mais um momento de publicidade. Estou em construção. Hoje eu também perdi-me, Sr. Libratos deu-me. É um barulho lá de fora. É a seguir. Libratos Manutec também resolve. São mais de 15 anos de história em Angola, oferecendo melhor construção, obras de raiz, tratamentos e manutenção de alta qualidade. O melhor da manutenção de viaturas, geradores industriais, ar-condicionados, distribuição de combustíveis e controle de pragas. Não Os mais atentos perceberam, os menos passou despercebido. Estamos à sua espera na Mapunda, junto com o Lucla, ou ligue para 943 444 111. Saiba mais nas nossas páginas no Facebook, Instagram e LinkedIn Libratos-Angola. Visite o nosso site em www.libratos.co. É para nos acompanhar, doutora. É para nos acompanhar. Através do e-mail geral. Continuando a falar da fibromialgia, que é o nosso tema de abordagem nesta edição, a segunda do Vamos Falar de Saúde, com a fisioterapeuta Alexandra Capita, a quem coloco-lhe outra questão, quanto à alimentação da pessoa com fibromialgia é diferenciada de uma pessoa mais saudável ou nem por isso? Na realidade, eu pensei sobre o cortisol, que é o hormônio de estresse. Existem alimentos em que vão ajudar a controlar o nível de cortisol no nosso organismo. O que é o cortisol, uma linguagem... O cortisol é o hormônio responsável pelo estresse. E a fibromialgia, o estresse desses pacientes está no pico. Então, a liberação de cortisol e esses pacientes vivem com estresse, com ansiedade. Então, esta parte já é do nutricionista, mas um dos minerais que ajuda no controle do cortisol é o magnésio. Existem vários tipos de magnésio, mas o magnésio ele ajuda a controlar o cortisol. Então, estes pacientes são aconselhados a consumir alimentos que contenham magnésio. Então, o acompanhamento, além de ser com reabilitação, psicólogos, também vai entrar o nutricionista. E voltando ainda aos remédios, a medicação também pode ser indicado pelo médico para complementar o tratamento da fibromialgia, o uso de alguns remédios caseiros, por exemplo, chás? É possível? Acredito que seja possível. Ali já seria naturopata, porque na realidade os médicos eles vão orientar o uso de analgésicos para o controle da dor. A doutora já falou de se é ou não uma doença hereditária, fez questão de dizer que não é. Agora, queremos também perceber se a província da Huila tem tratamento adequado para a fibromialgia. Tratamento e especialistas também. Ali vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha. Em termos de reabilitação, temos sim o centro ortopédico, nós temos equipamentos que ajudam muito estes pacientes, temos recursos fisioterapêuticos, nós estamos equipados para tal. Além de equipamentos técnicos, também temos profissionais que... Sim, senhora. Muito bem. E quais são as possíveis complicações ao tratamento da fibromialgia? Uma das principais complicações é mesmo a desistência do paciente. Tem havido muitos casos de desistência? Muitos não digo, mas pode haver, porque há pacientes que com a ansiedade, a falta do controle da ansiedade, eles não conseguem dar sequência ao tratamento. Então, por vezes, podem acabar por desistir. Então, acredito que dentro dos desafios, este ainda seja um dos maiores. Quando assim acontece, quando há desistência, vem a dificultar mais o êxito
do tratamento? Exatamente, vem a dificultar, porque a fisioterapia é traçada a sessões e essas sessões são sequenciais. Quando o paciente desiste, e até pode retornar ao tratamento, mas voltando a estaca zero. Vamos ter que reavaliar, vamos ter que recomeçar um protocolo de tratamento. Doutora Capita, a fibromialgia pode virar câncer? Não pode virar câncer. Pode-se notar também um doente com fibromialgia, com inchaço na barriga? Ali pode, porque ela causa descontrole a nível do intestino. Então, pode sim inflamar o intestino. Doente com fibromialgia, ou a pessoa com fibromialgia, pode, em alguns casos, ter infarto? Ali, acredito que seja mais pela ansiedade e a depressão. Sabemos nós que a ansiedade e a depressão causam várias doenças, né? Pode causar vários distúrbios, e um deles pode ser o infarto. Por quê? Porque, na realidade, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Quando nós não praticamos nenhum tipo de movimento, somos sedentários como tal, o que pacientes com fibromialgia acabam por ser, pode ocasionar diversas complicações, como, por exemplo, a formação de placas de aterosclerose a nível das artérias. Estas placas de aterosclerose depois podem se deslocar, causando entupimento de artérias importantes, como no pulmão, causando embolia pulmonar, no coração, infarto agudo do miocárdio, ou no cérebro, um AVC. Então, uma das principais causas que a gente aconselha o paciente a procurar serviços de fisioterapia também é evitar este tipo de consequências. No momento da consulta, quando do diagnóstico, será que o paciente vai encontrar dificuldades de definir quando começou a dor? Por vezes encontra, mas muitas das vezes ele já vem com... falo por experiência própria, eles muitas das vezes chegam ao consultório e dizem assim: doutor, eu comecei com muitas dores, eu a princípio pensei que era paludismo, mas fui ao hospital. Depois eles desistem por um tempo, ficam em casa. Só que chega um momento em que a dor é tão forte que eles voltam a procurar pelos serviços. E isto é um ponto crucial para o diagnóstico, o tempo em que o paciente se encontra neste estado. E em que período do dia que o paciente sente mais dor? Há relatos que eles sentem mais dor quando praticam algum tipo de atividade. Atividades simples, como varrer uma casa, um simples toque na pele pode desencadear dor nestes pacientes. Mas dos pacientes que recebe no centro ortopédico do Lubango, são pacientes das zonas, da zona rural ou zona urbana? Tivemos pacientes de zonas urbanas como também de zona rural. Estes até chega a ser um pouquinho mais difícil, porque a gente sabe que a nossa população vive basicamente de agricultura. Então é um pouquinho mais difícil, porque ele precisa de estar ali a trabalhar. Então vai, desencadeia aquela dor e chega a um ponto que o paciente não consegue mesmo fazer nada. Uhum. Para além do fisioterapeuta que fez menção, quais são os outros especialistas envolvidos no tratamento da pessoa com fibromialgia? Os especialistas, basicamente, além do fisioterapeuta, pode ser o médico clínico geral, o reumatologista, porque ela também é considerada uma doença reumática, o psiquiatra, que o psiquiatra vai orientar alguns fármacos, como ansiolíticos e antidepressivos, o psicólogo para o acompanhamento, o nutricionista, como fiz há pouco tempo, devido ao acompanhamento nutricional e melhoria da qualidade de vida. Bem, basicamente são estes profissionais que estarão na linha de frente para o tratamento desta patologia.
Fez menção aos medicamentos adequados, como analgésicos, relaxantes, musculares, enfim. Para além destes, se não surtir efeito, se não houver cura no tratamento, quais são outros fármacos recomendáveis? Na realidade, esta parte de farmacologia é basicamente com os médicos e psiquiatras. Mas nós, em fisioterapia, temos recursos fisioterapêuticos que têm a mesma função, que servem como analgésicos. Então, estes recursos a gente vai utilizar, existe do médio ao longo. Por exemplo, nós temos recursos mais superficiais que utilizamos, como o calor superficial. Vou dar um exemplo, utilizamos o infravermelho. E caso a gente observe que não está a surtir efeito, utilizamos um mais profundo. A gente utiliza, por exemplo, a ultrassom, que já é um tipo de calor profundo para analgesia. Falou de alguns sintomas, dor constante no corpo, rigidez muscular, cansaço excessivo e outros. Em alguns casos também podem surgir outros sintomas menos frequentes. Basicamente, os mais conhecidos são estes. Acredito eu que os sintomas mais conhecidos são mesmo estes, né? Mas também não há regra sem exceção. E há pacientes que chegam ao consultório que também não vão referir todos estes sintomas. Bem, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco voltamos a falar da fibromialgia. A prevenção é o melhor remédio. Construir e cuidar é com o grupo. Não consigo te ouvir. Só. Pensou em construção? A Librato Construções resolve. Não consigo te ouvir. Pensou em manutenção? A Libratos Manutec também resolve. São mais de 15 anos de história em Angola e recebe o melhor da construção, obras de raiz, acabamentos e manutenção de alta qualidade. O melhor da manutenção de viaturas, geradores industriais, ar-condicionados, Toma-se em conta do composto de candidata. Não. Comunicação social não. Doutora Alexandra. Mostra a solidez do grupo Libratos. Estamos à sua espera na Macunda, junto com o Lucla, ou ligue para 943 444 111. Saiba mais nas nossas páginas no Facebook, Instagram e LinkedIn Libratos-Angola. Visite o nosso site em www.libratos.co.ao ou contate-nos através do e-mail geral@. Continuamos a falar da fibromialgia. É a nossa convidada, a fisioterapeuta Alexandra Capita. Estamos a perceber hoje o que é fibromialgia. Queremos também perceber quando o tratamento, quando faz-se uma automedicação e depois não surte efeito, porque não é recomendável fazer automedicação. Quais são as consequências para o paciente com fibromialgia? Na realidade, a automedicação não é aconselhável não só para pacientes com fibromialgia, como no geral, porque os pacientes têm que ser pré-avaliados para poder ser orientados para certo tipo de medicação. Os medicamentos no nosso organismo são digeridos a nível do fígado. Se os pacientes fazerem medicações autónomas, sem indicação médica, sem esta orientação, muitas das vezes eles vão fazer em períodos que não deveria ser feito. Por exemplo, os medicamentos têm tempo de vida útil no nosso organismo. Há medicamentos que têm que ser de 8 em 8, de 12 em 12, de 6 em 6. Então, estes pacientes vão seguir pela dor e vão tomar de forma que acham por bem, né? E acabam por danificar também o fígado. Então, a consequência, no caso da automedicação, a maior consequência seria mesmo esta. Há uma diferenciação entre fibromialgia e paralisia? Sim, existe. A paralisia, na realidade,
é quando os pacientes têm algum tipo de lesão, não só acometimento a nível medular, causando perda parcial dos movimentos a nível dos membros inferiores para paralisia. Agora, para tetraparalisia, é quando há perda total dos movimentos. A fibromialgia não, o paciente não perde os movimentos, o paciente sente dor a nível do corpo que o limita de praticar as suas atividades do dia a dia. Não que ele não consiga, ele consegue. Já na paralisia, afeta os nervos motores, porque o paciente até sente, mas não consegue realizar o movimento, porque a nível medular foi afetado. Então, há uma diferença ali. Também fez menção que a fibromialgia antigamente atacava mais as mulheres. Hoje ataca os dois géneros. O que é que veio a mudar? O que é que o quadro veio a mudar? O que é que aconteceu? Na realidade, ela não afeta os dois gêneros de forma igual. Digamos que em 10 pacientes, segundo a OMS, em 10 pacientes acometidos, 7 são mulheres. Na sua maioria, ataca mais mulheres, mas também observa-se a fibromialgia nos homens. E as pessoas têm essa cultura de procurar o médico já para pessoas com esses sintomas, para perceberem afinal o que é que se está a passar com o corpo? A nossa sociedade, ela é movida pelo misticismo, na realidade. Muitas das vezes os pacientes preferem não procurar pelos serviços de saúde. Mas hoje em dia observa-se que alguns já têm este interesse, procuram, chegam mesmo ao nosso centro, procuram por profissionais de saúde. Mas para se ter o diagnóstico exato, quanto tempo leva? Vamos interligar os sinais e sintomas. Na realidade, as síndromes, que ela é uma síndrome, ela é caracterizada por sinais e sintomas, como eu já havia dito, que ela não tem um diagnóstico, um exame que vai diagnosticar como tal. O diagnóstico dela é 100% clínico. A gente vai ligar os sintomas e vamos chegar a este diagnóstico. Mas quem dos pacientes que têm estado a receber com este tipo de patologia tem aceitado a sua condição? Qual é também o papel da família na recuperação do paciente, já que os especialistas também fazem a sua parte? Na realidade, pacientes que chegam ao hospital, muitos deles já aceitam a sua condição. Grande parte de alguns que não aceitam, a família tem um papel muito importante e crucial. Porque assinalamos ontem, o dia 12, que foi também dia da conscientização da fibromialgia. Os pacientes com fibromialgia sofrem que muitas vezes os próprios familiares acham que é frescura, que o paciente quer ficar ali deitado. Então, há que se entender o porquê que o nosso familiar está ali, o porquê que o nosso familiar já não tem vontade de realizar, ouvir mesmo, e procurar, porque a família é o epicentro para a cura. Quando a nossa família não ajuda, o profissional não tem muito a fazer. Até pode se tratar de psicólogos, mas o primeiro psicólogo está em casa, e é a família. Então, basta eles entenderem, ajudar o paciente a procurar ajuda médica. É muito importante mesmo. O número de especialistas que atendem casos de fibromialgia na nossa província são suficientes? A nível do centro ortopédico, os especialistas que atendemos são fisioterapeutas. Caso precise de alguma consulta do reumatologista, temos a nível do hospital central. A nível do hospital psiquiátrico, temos psicólogos e psiquiatras. E também temos nutricionistas. Acredito que pacientes com fibromialgia aqui, especificamente no Lubango, na Willa, estão bem encaminhados, porque basicamente os principais profissionais para montar a equipa multidisciplinar nós temos aqui. Bem, o centro ortopédico, digamos que é o centro especializado para atender esse tipo de caso. O doente, por exemplo, falou do Hospital Central, com estes sintomas, começa pelo Hospital Central e depois encaminhado ao centro ortopédico do Lubango?
Na realidade, o Centro Ortopédico do Lubango é um centro de reabilitação física. Nós, em reabilitação física, para começarmos a atuar como tal, por vezes há necessidade de passar por outros profissionais. Fugindo um pouquinho da fibromialgia, muitas das vezes em casos de pacientes que necessitam de um neurologista, um ortopedista, a gente encaminha para estes médicos. Quando ele volta para os nossos serviços, volta já com o relatório. Volta com o relatório e muitas das vezes com uma medicação pré-elaborada. No caso, nós trabalhamos muito com o neurologista em algumas patologias. Nesse caso de fibromialgia, a gente vai encaminhar, se necessário, para o reumatologista, vai encaminhar para o psicólogo e vai encaminhar para o psiquiatra. Mas também dá-se que muitas das vezes estes profissionais é que encaminharam para nós. Então, a gente trabalha, é um intercâmbio, digamos assim, é um intercâmbio da equipa multidisciplinar, porque ninguém trabalha só. Nós trabalhamos como um todo, em equipa. Muitas das vezes eu preciso mesmo de orientação de outro profissional, porque o meu trabalho só chega até aqui. Então, eu vou precisar da opinião, vou precisar do acompanhamento nutricional. Eu vou encaminhar para o nutricionista, vou precisar do acompanhamento psicólogo. Este paciente, muitas das vezes nós tentamos, entre colegas, dizemos assim, este paciente necessita de um acompanhamento psicológico. Vamos encaminhar, e a gente encaminha, porque nós entendemos que até podemos conversar com o paciente, mas não é o suficiente. Então, é um profissional que estudou e necessita mesmo de ser avaliado por ele. 11h45, o nosso tempo chegou ao fim, falamos da fibromialgia, foi nossa convidada a fisioterapeuta Alexandra Capita, obrigada pelo carinho. Obrigada. E também por estas informações, acredito que muita gente hoje ficou a saber mais o que é a fibromialgia. Sim, é importante. O Vamos Falar de Saúde é uma oferta do Grupo Liberatos e com apoio do Governo Provincial da Huila. Pode acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook Grupo Liberatos-Angola, no Instagram e outras plataformas digitais. Na supervisão esteve Augusto José, coordenação de João Batista, técnica e qualidade sonora de Horácio Fernandes e também Avelino Martins. Eu sou a Lucrécia Miguel, estive na apresentação e vamos fechar de forma diferente, de maneira especial. Vamos fechar com uma música a pedido do mentor deste espaço, o Sr. César Liberato. Vamos fechar com Rod Stewart, Have I Told You Lately. Bom dia e até a semana.